O programa Adoração, esse seu encontro com a Palavra de Deus, está já começando e estaremos juntos para abrir a Palavra e deixar que ela nos edifique. Depois da vinheta, eu já quero estar junto com você para que Deus nos alimente. É um prazer, uma verdadeira alegria poder estar com você neste momento. É uma honra também saber que você separou um tempo, dedicou agora a sua atenção, que é muito cara, pensando que quantas pessoas estão disputando a sua atenção neste momento, para que neste momento nós juntos como servos de Deus possamos desacelerar, abrir a palavra de Deus e permitir que Ele nos alimente. Essa aqui é um momento, esse aqui é um momento de encontro com Deus e, obviamente, você é sempre muito bem-vindo em qualquer encontro com Deus. Nós vamos falar dele, falar com ele, falar sobre nós e, principalmente, deixar que ele fale a nós. Eu sou o pastor Robson Aleixo, você me conhece também de outros programas aqui da Novo Tempo, o programa Fé para Hoje, que vai ao ar às segundas-feiras às 10h30 da noite, e o Entre Família. Mas aqui eu quero, junto com você, participar desse encontro com a Palavra de Deus no programa Adoração. Nós vamos orar daqui a alguns segundos. Nós vamos falar de Deus e com Deus. E eu queria pedir para que Ele nos abençoasse e abençoasse você e a sua família também. Então, se você pode me acompanhar, eu fico pensando às vezes o que você faz quando ora diante da TV. Você fecha os olhos, você reúne a família, você junta as mãos, não importa, o importante é que você conecte seu coração agora. Então, vamos fazer isso. Querido e bom Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de te ouvir. Isso é tão caro, isso é tão precioso, te louvamos por isso. O nosso pedido, portanto, agora, Senhor, depois dessa gratidão, é que essa oportunidade encontre uma capacidade vinda do Teu Santo Espírito para te compreender, te aceitar, render-se à Tua vontade e sermos transformados por ela. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero conversar com você sobre um problema. Não é só um problema, é o problema. É o grande problema que enfrentamos, o maior de todos. E se você sabe um pouquinho de Bíblia e de história do planeta, você sabe do que eu estou falando. O maior de todos os problemas é o pecado. E eu quero conversar com você com o objetivo de que essa conversa não termine no momento que o programa terminar. Eu gostaria muito, do fundo do meu coração, que você dedicasse tempo a entender isso, porque é algo que você lida todos os dias e é o ponto central do processo de salvação. Se o pecado é vencido, tudo é vencido. Mas pecado tem que ser compreendido em suas dinâmicas e eu também preciso me compreender como pecador e entender também o que o Salvador faz. Nós só vamos apreciar a mensagem e a própria salvação quando soubermos do que é que fomos salvos. A revista Esperança Novo Tempo, A Cura do Pecado, é uma estratégia que nós podemos ter para que depois desse mesmo encontro você ainda tenha a oportunidade de desenvolver a sua fé. Nós estamos falando de uma mensagem de esperança de verdade, porque não é só uma apresentação do pecado, é a apresentação da solução para o pecado, a cura para o pecado. Dá uma olhada aqui. Revista Esperança Novo Tempo, A Cura do Pecado, foi preparada falando sobre este assunto, mas não é aquela desenvolver de um assunto que você fica lendo e não tem nada a ver com você. Ela tem tudo a ver com você em todos os sentidos. Ela tem uma linguagem que vai ser muito bem compreendida por você. Ela também tem as respostas profundas que você precisa, que você ansiou quando quis falar sobre esse assunto, de maneira que você não tinha ouvido ainda, sabe? Aquilo que você fala, aí sim compreendi. E ela também é feita de maneira a chegar até a sua casa sem que você tenha seu orçamento alterado. Você não precisa comprar.
Sério mesmo, não precisa comprar. Ela é totalmente gratuita. Ela faz parte do projeto Novo Tempo de se estender e te abençoar, mesmo quando você não está nos assistindo. Ela chegará até sua casa simplesmente se você pedir. Faça o seu contato para conosco. Você pode entrar no site da Escola Bíblica, novotempo.com/Escola Bíblica, e lá o caminho para que você tenha essa revista é muito simples, é muito fácil. A gente precisa ter alguns contatos, por exemplo, seu endereço, e você vai deixar lá conosco. Você pode também falar conosco mandando uma mensagem pelo nosso WhatsApp 98244-4449. Também é fácil, confia, é simples. Se você está um pouco mais habilitado, com o uso do QR Code, você pode apontar para esse que está aparecendo aí para você na tela. O QR Code aqui, ó, embaixo da revista, e ele vai te dar um caminho também muito fácil. E é importante, não perca essa oportunidade. Falando de pecado, quando nós pensamos sobre o pecado, e eu queria estudar com você de verdade neste momento, pensar sobre o pecado e pensar nessa dinâmica para que a gente tenha essa proteção e saber o que Deus quer falar conosco. No Evangelho de João, no capítulo 16, e se você tem o costume de acompanhar, você pode também me acompanhar. Eu sei de muita gente que estuda a Bíblia aqui na frente da televisão, isso é muito legal, acompanhando os textos bíblicos. Evangelho de João, capítulo 16, Jesus falando sobre a obra do Espírito Santo, e lá ele diz o seguinte, Evangelho de João, capítulo 16, eu leio com você o que está escrito no verso 8 e no verso 9. Ele diz assim, quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo de 3 coisas, do pecado, da justiça e do juízo. E depois de dizer isso, ele vai acrescentar e vai ampliar essa concepção do pecado, porque ele diz assim, ó, do pecado porque eles não creem em mim. Jesus define o pecado a partir de uma descrença. Do pecado porque não crê em mim. E, obviamente, sendo palavra de Jesus na Bíblia, ela não se separa. Ela está dentro de um conjunto, de uma compreensão ampla sobre o pecado na Bíblia. Me acompanhe um pouquinho no livro de Romanos, o que Paulo vai falar no livro de Romanos, no capítulo 14. Carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja lá em Roma, num dos tratados de Paulo poderosos sobre salvação e pecado. Olha o que ele diz no capítulo 14, no verso 23, ele está falando sobre liberdade, uma questão específica, e ali a questão específica era sobre um contexto onde eles tinham que decidir sobre o que comer ou não comer. E falando disso, ele vai definir pecado no meio do contexto, escute. Mas aquele que tem dúvidas é condenado, e ali no caso, se comer, pois o que ele faz não provém de fé. E termina assim, e tudo o que não provém de fé é pecado. Jesus disse, do pecado porque não crê em mim. E agora Paulo dizendo aos romanos, tudo o que não provém de fé é pecado. Veja, nós temos o costume, e fomos ensinados assim, a pensar no pecado dentro de termos exclusivos de moralidade. O que podemos fazer e o que não podemos fazer. E, invariavelmente, a gente cai numa armadilha de, inclusive, escolher quais são essas moralidades. Nós temos preferência para dizer que mais condenáveis são pecados cometidos no corpo, como, por exemplo, os pecados sexuais. Nós também temos a inclinação de pensar em pecados sociais e civis e colocá-los no nível de gravidade, como o furto, como a corrupção. Mas Deus coloca uma lista grande de pecados nessa lista de imoralidades, como ele fala de fofoca, por exemplo, e coloca a fofoca, o orgulho, a avareza, a presunção, todos eles na mesma prateleira de pecados sexuais e imoralidades civis. Mas há uma questão muito importante sendo tratada aqui. Não é só quando o pecado é deflagrado. Paulo e Jesus estão dizendo como é que o pecado nasce, e acredite no que eu estou dizendo, Deus não trata e não gasta tempo falando de flores e folhas de uma árvore, sem mesmo antes falar das suas raízes, porque é na raiz que a gente determina as coisas. Um texto muito conhecido sobre o pecado é de João, mas é da Epístola de João, um pouco mais à frente na Bíblia, na primeira epístola que João escreveu, daquelas 3 que estão juntinhas lá quase no final da Bíblia, 1 João, capítulo
3. E o texto que eu leio com você está no verso 4, que diz assim, 1 João 3, 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Vou repetir, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei. Então, pensando tudo que a gente ouviu até agora de textos bíblicos, eu quero fazer uma síntese aqui junto com você. A primeira é, Jesus define pecado e coloca o pecado como falta de fé, como falta de crença. E aqui a gente pode e deve parar para pensar que a raiz da palavra fé, o sentido primeiro do significado de fé é crença. Fé é crer. Quando Jesus fala assim, do pecado porque não crê em mim, e Paulo fala, tudo que não provém de fé é pecado, eles estão dizendo a mesma coisa. Porque fé, do grego pistes, a raiz é pistes, é crença, é uma fidelidade àquilo que alguém ouviu. Então, vamos pensar assim, mas é uma crença em qualquer coisa? Não, porque a fé é uma certeza completa a partir da confiança que você depositou na pessoa que deu aquela informação para você. Vou dar um exemplo. Nós cremos que Jesus voltará. Além disso, cremos que Ele voltará e não demorará para voltar. E se você está me ouvindo isso em casa e crê também, diga aí para quem está perto te ouvir. Amém. Jesus voltará. Nós podemos chegar à conclusão de que Jesus vai voltar sem alguma informação dele, olhando apenas para revistas, para jornais, olhando para a natureza? Não, não é possível. Espera aí, pastor, o senhor falou que não, a gente vê a natureza entrando em colapso, a gente vê problemas, esses estudos não estão relacionados à volta de Jesus. Essas informações você tirou da Bíblia, não das revistas. Você nunca vai ler um artigo de revista secular dizendo, portanto, Jesus vai voltar. Aconteceu um escândalo e Jesus vai voltar. Você não vai ouvir uma rede de televisão internacional anunciando uma guerra e depois dizendo que Jesus vai voltar. A Bíblia associa isso e porque você ouviu, você acredita em quem falou. Portanto, se qualquer pessoa disser que Jesus não vai voltar, mas Jesus disser que ele vai voltar, a sua fé diz, eu prefiro acreditar em Jesus do que qualquer outra pessoa. Você não estava lá quando Jesus morreu. Você não viu os cravos, não viu os açoites. Você não ouviu ele dizer está consumado. Isso está tão longe na história que você não tem tantos registros assim à sua disposição, a não ser que a gente faça uma pesquisa de verdade para saber que Jesus morreu para te salvar. Você acredita porque ele disse. Você, em alguns momentos da sua vida, não se sente amado, não se sente acolhido, mas escuta Deus te dizer por meio da sua palavra, eu amo você. E acredita nisso. Mesmo contra todas as evidências, você pode estar pensando que tem uma mãe que não te amou, um pai que não te amou, você pode ter sido abandonado pelo seu cônjuge e não se sente amado talvez nem por seus filhos. Mas Jesus fala, acredite, eu amo você e posso restaurar todos esses relacionamentos. Fé, portanto, é uma crença baseada na confiança que temos em quem disse aquela informação. E aqui cabe uma conclusão absolutamente importante, você que está me ouvindo. Fé é uma crença em uma informação. Você acredita na informação e confia na pessoa que deu essa informação. Portanto, a fé só aumenta quando essas três coisas aumentarem. Você tem uma relação com Deus e a sua confiança em Deus deve aumentar a partir do relacionamento que você tem com Ele. Mas se você se relacionar mais com Deus, é inevitável pensar que vamos nos relacionar mais com Deus e não vamos obter dele mais informações, porque Deus vai nos ensinando no caminho. O conjunto complexo inteiro de informações que Deus nos deu se chama Bíblia Sagrada. Fé aumenta com leitura da Bíblia, com estudo da Bíblia, com aquela compreensão. Quanto mais sermões bons, baseados na Bíblia você ouvir, mais você vai estar exposto ao crescimento da sua fé, porque você tem mais daquilo que Deus te disse para confiar. Então você vai ouvindo e vai crendo, e quando a informação vai chegando, ela vai demolindo as suas crenças anteriores e vai substituindo por aquilo que ele deu. Fé é crer, confiar e obter informações. Assim,
Quando nós pensamos em pecado nessa definição, a gente vai entender que pecado é descrença. Mas eu te disse um texto aqui, e o texto diz assim: todo aquele que pratica o pecado, 1 João 3,4, também transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei. Uau! Mas aqui ele está dizendo que pecado é uma transgressão da lei. Ele está sendo ilógico? Não. Veja, o que ele está dizendo aqui é que é impossível você descrer em Deus e fazer a vontade dele. Quando nós descremos de Deus, não acreditamos de Deus, não confiamos no que ele falou, inevitavelmente nós vamos fazer e vamos confiar a nossa vida em alguma outra coisa, alguma outra fonte, alguma informação, e vamos fazer algo que ele disse para não fazer, ou não fazer algo que ele disse para fazer. E nesse sentido, isso vai ser condenado, vai ser deflagrado, vai ser demonstrado pela lei. Assim, eu posso dizer que no relacionamento que temos com Deus, a lei tem uma função fundamental: nos dizer, nos indicar em que estado se encontra a nossa fé, em que estado se encontra o relacionamento. Gosto de dizer, digo isso muitas vezes, já disse aqui e vou repetir para você porque é muito importante. O que faz surgir a vida, que faz a vida aparecer, é o amor. Vou te dar um exemplo. Se você pegar um vaso bem bonito, um vaso de barro, um vaso bem feito, um vaso em plenas condições, colocar ali uma terra bem nutrida, bem adubada, com bastante insumo, e ela está ali e tem condições totais de produzir vida. Colocar ela num lugar que tenha umidade suficiente e que tenha radiação solar suficiente. Te pergunto, vai nascer alguma planta dali se você fizer isso? A resposta é não, claro que não. Porque se você tiver tudo isso, mas não tiver uma semente que germine ali, uma mudinha ou qualquer outra coisa que gere vida, as condições e as regras para o desenvolvimento dessa vida não servem para nada. Agora, não é o vaso, não é o nutriente, não é o sol, não é a umidade, não é nem o seu cuidado que faz a vida surgir. A vida tem que estar na semente. Assim é, se você tiver naquele vaso uma produção de uma planta, tirar a planta dali, deslocar o vaso dali, a planta por acaso de sol e você levá-la para a sombra, a planta é de água e você deixá-la seca e você quebrar as regras de sobrevivência daquela planta, aquela planta vai morrer. Você entendeu? É o amor que produz vida. Mas o que mantém o relacionamento, o que mantém essa vida em conjunto, são as regras. É o amor de Deus, é a graça, a misericórdia de Deus que nos mantém vivos. Mas o que nos mantém em relacionamento saudável com Deus é a nossa fidelidade aos seus mandamentos. Quando o relacionamento passa a estar doente, a vida passa a perder valor e ela passa a ter dano. Assim, essa relação de confiança com Deus é que faz a vida surgir, é que faz a vida existir. Essa relação de confiança com Deus é que faz com que nós tenhamos uma comunhão com Ele que se desdobre para todos os aspectos da vida. Mas é nessa relação de confiança que a gente se mantém e se desenvolve a partir de uma fidelidade. O que João está dizendo aqui é que todo aquele que se afasta de Deus, todo aquele que não confia mais em Deus, todo aquele que começa a seguir os seus próprios caminhos, vai inevitavelmente cometer algum ato que a lei está dizendo que ela não deve cometer. Mas eu quero te lembrar de uma coisa, e aqui nós vamos para a última parte da nossa mensagem. O texto diz que a lei, ela deflagra o pecado. Ela dá o flagrante no pecado. Ela mostra, ela radiografa, aqui está um pecado. Mas a lei não está dizendo como o pecado nasce. Ela diz como o pecado é identificado. O pecado nasce em outro ponto. E aqui, se você não prestou atenção em nada que eu te disse, você precisa prestar atenção agora. Onde é que o pecado nasce? Vamos revisar. O pecado nasce em uma descrença. Vamos voltar e ficar agora nessa parte final do primeiro momento em que apareceu o pecado na terra. Livro de Gênesis, capítulo 3. Livro de Gênesis, capítulo 3, no primeiro versículo, começa assim. Gênesis, capítulo 3, primeiro versículo diz assim: mas a serpente. E o texto diz assim, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher:
É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Em nome de Jesus, preste atenção no que eu vou te dizer. Jesus disse assim para eles, de toda árvore do jardim comerás livremente. De toda árvore do jardim comerás livremente. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. O do fruto não tocareis nele, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Deus chegou para o ser humano e disse assim, eu estou te dando uma quantidade enorme, muito, muito grande de bênçãos. Você, ser humano, tem muito. Adão, você tem muito. Eva tem muito. Eu te entrego o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Eu te entrego o poder de desfrutar, se alimentar, saborear, viver o prazer da criação. E de toda árvore do jardim poderás comer livremente. Mas uma coisa eu não vou te entregar. Eu não te entrego a minha soberania. Eu não te entrego o meu senhorio. Eu não te entrego o título de Deus. A sua vida é uma vida que provém de mim. A sua felicidade provém de mim. Anote, a sua estima provém de mim. A sua capacidade provém de mim. E eu não entrego o ser provedor. Tudo provém de mim. Eu não vou entregar para você o meu trono. Isso eu não entrego. E qual era o símbolo do trono de Deus? Qual era o símbolo do senhorio e da soberania de Deus? Do domínio completo de Deus? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque ele fala, isso que você não toca, você tem muito. E existe uma diferença entre ter muito e ter tudo. Deus tem tudo, pode tudo. E o ser humano tem muito, pode muito. E a diferença entre quem tem muito e tem tudo estava na árvore. Presta atenção. Desde aquele dia, a grande tentação dos que têm muito é querer ter tudo. Assim somos nós, em todo pecado. O pecado é alguém que tem muito e quer ter tudo. Davi tinha muito. E o que Natan falou para Davi no dia que ele se encontrou é, Davi, você tem muito e você cometeu um grande pecado. Você quis ter tudo. Salomão tinha muito. E quando teve muito, ele foi tentado a querer ter tudo. Existe um símbolo entre ter muito e ter tudo. E esse símbolo, ele vai passar por uma relação entre crer e descrer. Agora, escute essa conversa aqui. É verdade, disse Satanás ao ser humano, que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Essa é uma apresentação diabólica da vida. E ele não parou aqui, porque o que ele está dizendo, meu amigo, minha amiga, é assim, ó, se você tiver muito, mas não tiver autocontrole, você não tem nada. É isso que ele está dizendo. Se você tem muito, se você tem amigos, se você tem esposa, se você tem esposo, se você tem filhos, mas se você não tiver autodeterminação, você não tem nada. O que Satanás está dizendo, ele não parou de dizer, e agora ele usa todos os mecanismos possíveis para te convencer de que o muito que você tem não é nada se você não tiver alguma coisa de Deus. Ele fala, Deus ama você, mas se você não se amar, isso não é nada. Deus perdoa você, mas se você não se perdoar, isso não é nada. Deus abençoa você, mas se você não produzir sua própria bênção, isso não é nada. Ele começa um argumento que parece um argumento completamente idiota, mas ele não está sendo idiota, ele está querendo que a mulher pense que ele é, quando ele diz assim, você não pode comer de nenhum fruto do jardim, e agora o argumento vai crescer quando a mulher responde, a mulher respondeu, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, você não vai morrer. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedor do bem e do mal.
Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejada para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Deu ao seu marido também, e ele comeu. Você não tem nada sem ser Deus, ele disse. Agora, presta atenção no que aconteceu. A mulher tinha uma questão na frente, um grande desafio. Deus disse assim, se você comer, você morre. Satanás disse, você pode comer e não vai morrer. Deus disse assim, eu estou te entregando tudo, menos a minha posição. Satanás disse, se você não tiver essa posição de Deus, você não tem nada. Seus olhos são fechados, você não tem vida de verdade, você precisa ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. O ponto que você está não é suficiente. Você tem muito, mas o muito não é nada. Jesus disse, você tem muito e o muito é muito. E você tem, inclusive, a mim. E ela precisava escolher. Antes de tocar, pegar o fruto e levar o fruto à boca, a gênese do pecado, o DNA do pecado, a atitude que precede o ato foi crer ou descrer. Infelizmente, nos últimos anos, as pessoas que acreditam na Bíblia pararam de ser chamados de crentes. Eles são chamados de muitas coisas agora, e esse ser chamado de muita coisa está gerando muito mais confusão do que qualquer outra coisa. Mas, essencialmente, um seguidor de Jesus é um crente. Não sinta ofendido quando alguém disser para você que você é crente, porque é assim que você deve ser chamado mesmo. E se alguém falar para você o que te define, fala, pode dizer, eu me defino por aquele que crê. Porque todo aquele que crer será salvo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crer e for batizado será salvo. Esses sinais seguirão os que creem. Hoje Deus chega para você e fala para você, eu amo você. E você pode escolher se qual amor vai definir sua eternidade. O amor dele ou o seu. Hoje Deus está dizendo para você, eu tenho um plano para você e você vai ter que escolher se você vai crer no plano de Deus ou crer no seu próprio. Hoje Deus está dizendo, você precisa saber mais de mim. E hoje você está fazendo uma escolha, como amanhã de manhã você vai fazer também. Quando você abrir a porta de casa para sair, a pergunta é quem é que vai te orientar no decorrer do dia? Você precisa de uma porção de informações, você precisa estar confiante para aquilo que você vai fazer no decorrer do dia. Em quem você depositou confiança para tomar as decisões. Isso determina a vida eterna ou a morte eterna, porque a vida eterna consiste em crer em Deus. Todas as vezes que você começou confiando em você, você terminou numa tragédia. Todas as vezes que você começou confiando em Deus, as coisas não terminam simples assim, porque o caminho da confiança em Deus é um caminho sem fim, é um caminho de desenvolvimento, é o caminho da fé. Fé é crer, e sem fé é impossível agradar a Deus. Querido, eu quero orar por você e a minha oração por você é que Deus coloque em você confiança. Hoje você está sendo fortemente, brutalmente tentado a não acreditar no que Deus está falando e faça um exame no seu coração quantas vezes e quantas atitudes você está tomando simplesmente porque você não confiou. Eu peço para que Deus simplesmente te imponha fé para que você acredite nele em tudo. Feche seus olhos comigo. Querido Deus, nosso pedido a Ti é que nos dê uma confiança total, inabalável em Ti. Acreditar naquilo que o Senhor fala, mesmo que isso pareça estranho, esquisito, contrário ao que todo mundo está falando. Mas que a nossa vida em Ti, por Ti, seja uma vida de total confiança na Tua Palavra. Nos dê apego à Sua Palavra, nos dê vontade, nos dê fé. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.